Oi, gente. Aqui quem fala é o professor Henry e a aula de hoje é embriologia, anexos embrionários. Beleza. Só que antes da gente chegar nos anexos embrionários, seja no conteúdo ou na formação do indivíduo, a gente passa por vários processos. Esse processo já foi explicado na aula passada, mas vale a pena a gente dar um resuminho que é para não perder o conteúdo. Só das coisas superficiais, assim, das coisas mais básicas que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Vamos lá? Olha só. Cadê meu apontador a laser? Vamos lá. Primeiro, desde quando tem a formação de um indivíduo? A gente tá lá, papai e mamãe resolveu namorar um pouquinho na cama, ou papai e mamãe teve um descuido, não se protegeu, era muito jovem, não entendia das coisas da vida. Daí aconteceu o quê? Papai acabou fecundando um óvulo da mamãe. O que acontece? O espermatozoide do homem encontra o óvulo da mulher, eles fecundam e assim a gente tem o zigoto. E assim a gente tem a primeira célula que formou você. Então, vamos lá. Desde a formação do zigoto até uma estrutura um pouco mais complexa que pode ser simplesmente o início de um indivíduo, a gente tem três processos aí. Vamos lá, do começo. Tem lá o zigoto, a gente tem aqui o zigoto. O nosso zigotinho, bonitinho, única célula. Esse zigoto começa a sofrer mitose. Qual o nome que a gente dá a isso? Clivagem. Essa clivagem vai desde quando a gente tem duas células até 4. A partir daí, quando vai ter 16 e 32 e afins, a gente vai começando a chamar ele por outro nome. Que nome é esse? Mórula. Essa mórula é basicamente uma bola. Uma bola de células. Um montão de células. A partir daqui, gente, essas células, elas não têm muita especialização. Elas não têm uma função específica. A única coisa que ela está fazendo ali é crescer e se multiplicar. Aliás, apenas se multiplicar. Porque ela não está crescendo. Observem isso. Primeiro, de mórula a blástula, a célula ela não está crescendo. Ela está apenas se multiplicando. Pode ver. Isso aqui não é para a gente aumentar o tamanho para ficar bonitinho, não. Isso aqui é simplesmente uma célula no tamanho. Essa célula não cresceu para poder se multiplicar. A gente viu lá na aula de divisão celular que a célula ela precisa passar por um momento de síntese do seu conteúdo interno para poder se multiplicar. Ou seja, ela cresce, divide, cresce de novo, divide e assim vai. A célula mãe cresce, divide, as células filhas vão lá, crescem, dividem e assim vai. Nesse caso, e no caso de várias outras células, até do nosso corpo humano, já na fase adulta, criança e fins, algumas células já fazem isso. Por quê? A função dela, ela não precisa crescer tanto assim. Ela não precisa ter essa especialização de estar crescendo. Então, basicamente, o que acontece? Da fase 2, ou seja, das primeiras clivagens até a formação da mórula e da blástula, a gente não tem nenhum crescimento da célula. Ela só vai se dividindo. Dessa forma, ela vai ter o mesmo tamanho, só que com várias células e células pequenas. Beleza. Até aqui tudo bem? Pronto. Mórula. Mórula é a primeira fase que a gente dá um nome mais bonitinho assim, que a gente chama de morulação. Ou mórula apenas. Morulação seria o processo da formação da mórula. Essa mórula ela vai ter umas células que a gente vai chamar de blastômeros. Esses blastômeros, como está mostrando aqui, ela seria as células tronco embrionárias. Ah, professor, o que é uma célula tronco? É basicamente uma célula que ela pode se multiplicar, pode se diferenciar em qualquer outra célula, qualquer outro tecido. E é isso que ocorre com a mórula, tanto com a mórula quanto com a blástula. Nessas duas fases, essas células, elas podem, no caso de crescimento in vitro, no caso de um crescimento controlado dentro de um laboratório, essas células seriam utilizadas para especialização e para poder ser estudado células-tronco ou a diferenciação nos outros tipos de células a partir dessas células-tronco. Então, para a gente
para a gente ficar mais a par desse assunto. Por quê? De um tempo atrás até para agora, a gente teve um certo crescimento nesse tipo de estudo e, consequentemente, o Enem e outros vestibulares eles começam a buscar, beber dessas fontes para produzir as questões deles. Então, é muito importante vocês entenderem isso. A mórula e blástula são as duas fases onde as células-tronco são usadas para pesquisa. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Da mórula para a blástula não muda muita coisa. O que é que muda? O aparecimento da blastocele. O que é essa blastocele? Na mórula a gente tem uma massa densa, uma massa cheia, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, de células. Já na blástula, na blastulação, essas células começam a ir para fora. Ah, como, professor? Basicamente elas vão se dividindo e vão se encostando na parte de fora e formando uma bola oca. Antes era uma bola densa, uma bola de boliche, e agora é uma bola de basquete, uma bola oca. E essa parte do centro a gente chama de blastocele. Bom, continuando com o que eu falei. Na fase da blástula também é usado essas células-tronco embrionárias dentro do âmbito de pesquisa. Após a blastulação, a gente tem a fase de gastrulação. Nessa fase de gastrulação, a gente tem duas. Mas o que não muda muita coisa, só para a gente entender como é que funciona. É um processo basicamente de invaginação. É tipo você pegar uma bola, dessa uma bola oca, pega essa bola e aperta assim em um dos lados. E começa a entrar. Essa parte começa a entrar e começa a fazer um furo para dentro. Essa cavidade a gente vai falar um pouco dela depois, quando a gente estiver falando dos anexos em si. Mas aqui, essa cavidade é o que vai dar a origem primitiva da boca e do ânus. Tranquilo? E é a partir da gástrula que a gente vai ter a formação dos tecidos. Ectoderme, que é o tecido que é o folheto embrionário mais externo. Mesoderme, que é o folheto embrionário do meio aqui, ó, é formado por essas células mais do meio aqui. Aliás, é formado por um amontoado de célula que aparece aqui no meio. E a endoderme, que é formado por essas células aqui da ponta. Toma cuidado, não é tomar cuidado, mas observa que em algumas imagens, se você for jogar no Google, gástrula, vocês vão ver, às vezes tem, em vez de ser uma fileira de célula, tem duas. Em vez de ser uma fileira de célula aqui, tem duas. Não muda muita coisa, mas algumas pessoas chegam a se confundir assim. Bom, após a gastrulação, a gente tem o processo de neurulação. Basicamente, nesse processo de neurulação é onde a gente vê a diferenciação nos tecidos em específicos. No caso, a endoderme vai formar tal coisa, a ectoderme vai formar tal coisa e a mesoderme vai formar outra coisa. Presta bem atenção, porque nesse resumo, nessa parte de neurulação, a gente tem bastante nome, a gente tem bastante conteúdo aqui. Bom, seguindo a ordem aqui, como se fosse uma ordem de leitura, a gente tem uma célula mais primitiva aqui, onde a gente teve a formação aqui, ó, desse círculo duplo. Basicamente, gente, deixa eu voltar aqui. Basicamente, essa parte daqui entrou, e aqui se fundiu com essa parte de fora, formando um círculo interno e um círculo externo. Então a gente tem basicamente isso aqui. Isso aqui juntou as pontinhas, os dedinhos empurraram para dentro, o dedinho de Deus empurrou para dentro assim, e as pontinhas que ficaram aqui se fechou formando duas esferas, uma interna e outra externa. Beleza. Compreendendo isso, a gente vai fazer o quê? Pegar essa parte de fora, correr aquela invaginaçãozinha básica, formando esses dois folhetos aqui. Na parte de fora a gente vai ter a ectoderme e na parte de dentro a gente vai ter a endoderme e a mesoderme. Beleza? Bom, basicamente, nessa formação desses dois esferas aqui, na esfera externa, principalmente presta atenção nessa plaquinha de cima aqui, ó. Tá vendo que tá tudo um círculo e aqui em cima tem uma plaquinha? Pronto. Essa placa, como o nome já diz, é a placa neural. Por que placa neural? Porque dessa placa vai se formar o tubo neural. Esse tubo neural ele vai ser o precursor, ou seja, vai ser a parte do tecido de onde vai se originar o tecido nervoso.
tanto o cérebro quanto a parte espinhal. Bom, beleza. Daqui a gente vai ter essa invaginação pequena, essa pequena invaginação. Mais um pouco ela invagina e aqui em cima, ó, cortou, formou um tubo. Ao mesmo tempo que esse tubo de cima aqui, baseado na ectoderma, formou-se outros 2 tubos. Esses tubos também vêm daqui, ó, da mesoderma. Desse tecido amarelo aqui, a gente tem a formação da mesoderma. Então, veja que daqui, ó, do ponto de neurulação inicial até o ponto final, a gente já teve a divisão dos 3 tecidos: endoderme, mesoderme e ectoderme. Na ectoderme, primeiro, o que acontece? A invaginação da placa neural, formando o tubo neural. Esse tubo que antes era parte da ectoderme e agora ele entrou e ficou ali junto com todos os outros 3, com os outros 2 tecidos. Beleza. Como a mesoderme se circundou entre si, a gente vai fechar essa pontinha. Cadê o caneta? Pronto. Essa pontinha vai se juntar com essa pontinha, formando um outro tecido. Desse tecido a gente já vai ter uma outra diferenciação aqui para a formação da notocorda. A notocorda, ela vai ser um principal ponto de divisão dentro da zoologia, da divisão dos clados, da divisão da classificação. Por quê? A gente vai ter a formação dos cordados. Esses cordados, eles vão... A gente vai entrar nessa classificação de cordados. E bom, esse é um principal ponto da diferenciação de alguns mamíferos de mamíferos para alguns outros organismos que estão dentro da zoologia. Bom, a partir daqui a gente tem uma visão lateral. A gente estava vendo assim, no nível assim, como se tivesse pegado uma cobra, sei lá, uma cobra, colocado ela assim, e agora a gente vai colocar ela de lado. Vai cortar ela no meio e vai mostrar só a metade dela. Daqui a gente tem novamente aqui a amostra do tubo neural, aqui na parte do meio, a ectoderma, a endoderma. A mesoderma não dá para mostrar, não tá vendo aqui, porque esse corte foi basicamente feito no meio, ali no meio, então não tem mesoderma ali no meio. Bom, essa mesoderma ela vai ser principal, vai ser o formador do celoma, que vai dar origem aos indivíduos celomados. E bom, continuando. Sobre os folhetos. Tá fundindo endoderme, mesoderme, ectoderme. Bom, aqui, lembra que forma essa? Dá para lembrar que forma essa? Exatamente, gástrula. Aqui na forma da gástrula, a gente vai ter o início da divisão dos folhetos, como eu falei para vocês antes. Da endoderme, a gente vai ter a formação do tecido nervoso e da pele. Lembrando, aqui na neurulação, a ectoderme, ela vai ter aqui a partir da placa neural essa invaginação que vai dar origem ao tubo neural que forma o sistema nervoso. Além disso, a pele, a parte mais externa do órgão mais externo do nosso corpo, ele vai estar aqui ao redor. Tranquilo? Beleza. A mesoderma ela vai dar origem aos músculos, esqueletos, rins e sistema reprodutivo. Como a gente pode ver aqui, ó, a mesoderme. Cadê essa aqui? Isso. A mesoderme está aqui para formar esses órgãos e tecidos: músculo, esqueleto, rins e sistema reprodutor. Já a endoderme a gente vê aqui, ó, esse tubo mais interno. Nesse tubo mais interno a gente vai ter aqui, ó, dá para perceber até que principalmente alguns organismos mais primitivos, eles têm apenas a boca. E essa boca é por onde ele vai se alimentar. Ele vai entrar, vai passar pelo seu trato digestório, depois vai voltar e sair pela própria boca, ou seja, ele caga pela boca. Basicamente nosso presidente. E nessa endoderme a gente vai ver exatamente isso.
essa parte. Só que, obviamente, a gente, como seres mais evoluídos em termos de esqueci o nome. Mais evoluídos em termos de complexidade, nós vamos ter a formação do ânus posteriormente, que a gente não precisa focar aqui. Beleza. Na endoderme a gente tem o sistema endócrino, sistema digestório, pulmão e fígado. Basicamente são os órgãos mais viscerais, tirando que o rins e o sistema reprodutor, eles eles fazem parte também das nossas vísceras, a gente chamaria de vísceras, mas eles estão na mesoderme. Então, basicamente, ectoderme vai formar o sistema nervoso e a pele, e o resto, tanto músculo, esqueleto e as nossas vísceras, vão ser formadas pela mesoderme e endoderme. É um pouco intuitivo até, porque a pele, por exemplo, ela fica do lado externo, e a ectoderme, ecto externo ou ecto de fora, derme tecido ou pele. E o resto a gente tem é até de certa forma intuitivo a forma de compreender. Então não tem muito mistério assim. Bom, pulando agora para a parte dos anexos embrionários, rapidinho para a gente terminar, esse resuminho básico que a gente teve, mais os anexos embrionários. Gente, é muito simples, é uma aula bem tranquila, por isso que eu enrolei um pouco em anexos no resumo, porque essa parte é bem tranquila. A gente tem basicamente 4 principais organismos. Vamos começar pelas aves e répteis. A gente tem 4 principais anexos embrionários que são inerentes à classificação do indivíduo na zoologia. Então, esses anexos a gente também vai compartilhar com as aves e répteis. Só que a diferença a gente vê mais pra frente aqui, que a gente usa muito um e pouco outro. Então vamos lá. Dá para entender conforme a gente for vendo o assunto. Primeiro, saco vitelínico. Dos 4. Saco vitelínico ele vai ser formado tanto na meso quanto na endoderme. A gente vai ver depois uma certa dinâmica entre essa formação do tecido, tipo, de onde origina o tecido, para o anexo embrionário. Esse saco vitelínico, gente, a sua principal função, a sua única função, na verdade, é a nutrição do embrião. Então, nos seres humanos a gente vai ter saco vitelínico? Já já a gente vai responder essa pergunta. Bom, a gente tem 2 porções aí. Uma porção derivada da mesoderme e outra porção derivada da endoderme. A porção derivada da endoderme, ela vai ser o envoltório desse vitelo, do vitelo. A gente não chegou a falar, mas o vitelo ele é uma substância, ele é uma porção que vai ficar junto ao embrião, que vai funcionar na nutrição desse embrião. Então, alguns indivíduos, talolestos, oligolestos, eles vão ter uma quantidade de vitelo diferente por conta da sua necessidade de acordo com a fisiologia do indivíduo, a fisiologia do animal e afins. Nos répteis e aves, esse vitelo ele é bastante desenvolvido, como eles são chamados de telolestos. Então, a gente vai envolver essa endoderme, ela vai originar o tecido que vai envolver o vitelo. Ele vai chegar aqui, ó, e vai envolver esse vitelo completamente. Isso. E a mesoderme ela vai formar vasos sanguíneos, como dá para ver aqui na imagem, que eu estou tentando cobrir aqui. Vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos vão ser responsáveis por transportar esse nutriente. Saco vitelínico, nutrição. Vasos sanguíneos vão transportar esses nutrientes. Como que isso ocorre? Isso ocorre de uma certa forma. Antes disso a gente tem que falar um pouco do albume. Esse albume, basicamente, a sua função, que a gente não chega a chamar ele de anexo embrionário, porque ele está unido ao saco vitelínico. Entendeu? Ele está unido ao saco vitelínico. Então, dá pra gente considerar ele como vitelo? Não, porque ele é uma porção com uma bioquímica diferente. O vitelo ele tem uma coisa mais concentrada, um QI mais concentrado de nutrientes, enquanto o albúmen, ou a parte clara do ovo, ele é um pouco mais líquido. E a sua função, além de ajudar na nutrição do vitelo, na nutrição do embrião, ele também funciona na absorção de impacto, junto com outra estrutura que a gente vai falar já já. Beleza? Então vamos lá.
Albúmen e vitelo são os principais fontes de nutrição desse organismo que vai estar envolto no ovo. Por isso que a quantidade de vitelo nas aves e répteis, nesses embriões, eles são em alta concentração, em alta densidade, em alta quantidade, basicamente. Porque ele precisa daquilo, ele não tem contato externo com a mãe, então ele precisa ter essa nutrição, esse armazém de nutrição dentro do ovo. Porque ele não tem como sair do ovo para a mãe, não tem como dar a nutrição de fora do ovo. Bom, sem mais enrolação, como que isso acontece? Essa parte da endoderme, que vai estar o envoltório do vitelo, que vai envolver esse vitelo, ela vai ser responsável por secretar algumas enzimas. Essas enzimas vão degradar esse vitelo e essa parte degradada do vitelo vai para dentro dos vasos sanguíneos que vai nutrir o embrião. Basicamente é isso. Saco vitelino com função: nutrição do embrião, sua origem embrionária, mesoderme e endoderme. Uma parte vai para a formação de vasos sanguíneos, outra parte vai para a formação do envoltório do vitelo. Ambos vão trabalhar na dinâmica para promover essa nutrição do embrião, onde o vitelo vai participar junto com o albúmen na nutrição desse embrião. Basicamente é isso. Amnion, mais simples de todos. O que é um amnion? O que é saco amniótico, que a gente já ouviu falar até em seres humanos. Esse amnion, ou saco amniótico, ele deriva da mesoderme e da ectoderme. Basicamente, ele vai controlar ele vai fazer parte da proteção mecânica desse embrião, junto com o controle da umidade do embrião. Ou seja, esse amnion ele é rico em água. Dessa forma, ele vai manter esse embrião úmido, de forma que ele não resseque, de forma que ele não fique em condições adversas para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Basicamente é isso. Proteção mecânica e controle do ambiente. Bom, alantoide. O que é o alantoide? Basicamente, gente, o alantoide é a reserva de xixi desse embrião. Reserva de xixi? Ele precisa fazer xixi. Da mesma forma que vai entrando substâncias dentro do embrião, precisa sair da mesma forma. A gente faz xixi, a gente faz cocô. Então, eles também precisam soltar essas excretas, essas substâncias que não fazem bem para o corpo ou não têm função no corpo. Então, a função do alantoide é qual? Armazém de excretas renais. Excretas. Sabe a diferença de excretas para secretas, né? Tranquilo. Esse alantoide ele vai ser uma derivação do arquêntero. O que é esse arquêntero? Essa região aqui que foi imaginada lá na gastrulação. Essa parte aí ela vai ser responsável pela formação desse alantoide. Ele vai ser derivado desse alantoide, desse arquêntero. E basicamente a sua função é essa. Outra coisa. Não só funciona como armazém de excretas renais, como também vai participar da respiração. Sozinho, ele vai fazer a respiração? Não. Ele vai ter outra parte aí muito importante para fazer a respiração, que é o córeo. Esse córeo, ele vai estar... A sua função é basicamente essa: respiração e troca de oxigênio com essa parte aqui da casca do ovo. Que é importante salientar. Lembra que quando a gente descasca um ovo, ele tem uma região côncava aqui, uma região baixa aqui. Essa região ela é importante por quê? Porque esse indivíduo ele não vai ter contato com o mundo externo, ele não vai ter muito oxigênio sendo colocado para ele lá para dentro. Então ele precisa desse oxigênio, ele precisa respirar através dessa casca aqui, dessa parte aqui. Essa parte ela está apenas cheia de ar. E junto com o alantoide, formando uma estrutura chamada alantocóreo. Alantocóreo, que é a junção do alantoide com o córeo, essa região aqui onde os dois estão juntos. Eles acabam juntos, participando da respiração do indivíduo. Por quê? Esse córeo ele vai simplesmente cobrir todos os outros anexos embrionários. Então ele vai estar em contato com essa parte de ar. Então ele é o responsável pela troca gasosa. Ou seja, ele traz o oxigênio para cá e joga o CO2 para lá.
Basicamente é isso. É apenas isso que a gente precisa saber de anexos embrionários de aves e répteis. Mas sobre os seres humanos e sobre os mamíferos? É dividido em monotremados, marsupiais e placentários. Essas são tipo as subclasses dos mamíferos. Essas subclasses, eu vou precisar... professor, eu vou precisar entender os 3? Não, a gente vai focar no placentário, que inclusive somos nós, seres humanos. Nós somos mamíferos placentários. Principalmente porque os placentários, eles correspondem a 95% das espécies de mamíferos. Então, os outros a gente pode deixar de lado para conteúdo do ensino médio, porque ele não é muito cobrado. Bom, sem muita enrolação, o que acontece aqui? De diferença entre as aves e répteis. A gente tem aqui um embrião e seus anexos de uma ave ou réptil. O réptil pode levar em consideração a ave, por exemplo. E aqui, nós seres humanos. Principal diferença aqui, que é que dá para notar? Isso aqui, ó. Isso aqui, gente. Olha isso. Olha como é grande. Olha a demora que eu tenho para poder circular isso aqui. E olha no ser humano como é. Professor, por que isso é tão curto nos seres humanos e nas aves são grandes? Porque nas aves e outros indivíduos que têm fecundação que tem a formação do embrião dentro de um ovo, nós estamos em contato com o organismo materno. Então, através de um cordão umbilical, a gente tem a nutrição, ou seja, o vitelo ele não vai ser necessário, e também o depósito de excretas. Então, o alantóide não vai ser necessário aqui também. Mas eles ainda existem. Por quê? Algumas pessoas dizem que é por conta de um resquício de evolução, onde na evolução tivemos que passar pelas aves. Na evolução a gente teve um certo parentesco com esses indivíduos como anfíbios, como répteis e aves, e consequentemente nós tivemos essas duas estruturas. Como nós temos contato com a nossa mãe, como o embrião tem contato com a mãe, como ele está trocando nutrientes com a mãe, como ele está mandando sinalizações para ela, a gente não precisa desenvolver um saco vitelínico muito. A gente não precisa desenvolver um alantocóreo bem. Então, o que seria o nosso córeo e o nosso saco vitelínico? Seria o próprio cordão umbilical, onde vem oxigênio, onde vem nutrição e onde vai excretas. E também algumas secretas, que é uma troca que tem entre a mãe e o filho, mas isso não é conteúdo pra gente. Bom, basicamente é isso. Professor, mas e a placenta? Tu não vai falar da placenta, não? Sim. A placenta, gente, é basicamente essa porção que divide, aliás, essa porção que une o embrião da parede uterina da mãe. Como é que ocorre? Vamos lá. A gente tem um fenômeno chamado de nidação, que é quando o organismo está lá na trompa, ele tá ainda para ser fecundado. O óvulo está ainda para ser fecundado. Daí chega o espermatozoide, fecunda, forma o zigoto está lá bonitinho, passeando, fazendo a sua clivagem até chegar no útero em si. Quando ele chega no útero e se liga na parede uterina, esse é o fenômeno que a gente chama de nidação. Tanto que esse processo acaba demorando de 1 a 3 dias. E esse é o prazo que alguém tem depois de ter aquele acidente lá que ocorre quando a pessoa tem relações sexuais sem camisinha e acaba se descuidando. O prazo para você tomar a pílula do dia seguinte seria de 3 dias. Por quê? Depois que o zigoto está nidado, ou seja, depois que ele está ligado à parede uterina, fica muito difícil do remédio, dos hormônios, da carga hormonal que vai ser liberada no remédio, agir em cima daquilo. Então, ele apenas impede que o organismo seja nidado, ou seja, ele apenas impede que ele chegue no útero, mas depois que chegou, já era, acabou. Então o prazo é 3 dias. Fez besteira? Antes dos 3 dias já toma a pílula do dia seguinte, porque senão não vai fazer efeito nenhum. Inclusive só tem 3 shots aí. Se tomar 4 ou 5 vezes já não está fazendo mais efeito, tá bebendo, tá tomando um remédio só de sacanagem mesmo. Bom, voltando pro conteúdo. Isso é apenas
adendo assim, para não fazer besteira. Bom, basicamente é isso. A placenta lá unindo o embrião com a parede uterina. A parede uterina, como a gente vai ver ou já viu no conteúdo de sistema reprodutor feminino, durante a nidação ou após a nidação, o útero, as paredes uterinas começam a irrigar-se de vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos são os vasos que se ligam aqui nesse embrião para a sua nutrição e troca de excretas, aliás, e liberação de excretas. E basicamente é isso, gente. Não tem muito o que se preocupar, o conteúdo não é tão difícil, é uma coisa simples. E é isto. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigado.